Vamos continuar. O que nós iremos colocar na mesa hoje é um sentimento que é tido como normal. Normal. Todos nós temos. E quando ele é controlado, a gente sabe, e até é bom conviver com ele. Porque ele surge em momentos em que nós enfrentamos situações difíceis e que pode provocar medo e dúvida. Calma, não vou pregar sobre medo. Fique tranquilo. Mas faz parte disso também. Ficamos, às vezes, com receio de que as coisas não aconteçam como nós gostaríamos. Não é sempre assim, né? A gente não quer ter o controle de tudo. A gente não quer determinar as coisas. A hora que começa, que termina. Só que não é assim que funciona. E por isso se instala em nós um sentimento muito perigoso, que se ele não for controlado, se a gente não souber caminhar com ele, conviver com ele, ele pode se tornar um transtorno. E aí é complicado, porque aí afeta a mente e é patológico. Precisa de acompanhamento. E o sentimento de hoje é... Quem disse aí? Ansiedade. Até criança é ansiosa, gente. Até criança é. E o título desse sermão de hoje é Carregando o Peso do Amanhã. Por que esse título? A palavra de Deus diz que Jesus disse assim, olha, basta, viva um dia de cada vez. Já basta o dia o seu próprio mal. Olha, se já é difícil viver hoje, aí viver hoje e amanhã, tudo hoje, complicado. Não é não? Por isso que eu carregando esse peso. Por que do amanhã? Estou falando de futuro, do que pode acontecer daqui a pouco. Agora presente, já não é mais. Futuro é aquilo que ainda vai acontecer. Você conhece alguém ansioso? Conhece sim ou não? Conhece, né? Tá bom. Mas você é ansioso, ansiosa não? Vamos mudar a pergunta. Quem aqui não é ansioso? Como é, rapaz? Quem não é? Todos nós somos. Até criança é ansiosa. Não é isso? Estressada. A criança não sabe nem o preço do leite. Mas estou estressada, acordei hoje. Olha, não me aperrei, não. Ah, meu Deus do céu. Imagina, se não sabe o preço do pacote de leite. Varão, já pensou o preço de um quilo de carne? Mas, enfim, gente. Aí você faz assim, poxa, o que esse texto tem a ver com ansiedade? Eu vou ler novamente, porque o Datachon está aqui. Talvez José tenha ódio de nós. Talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José. É muito bom, quando a gente pega o texto, ele está claro. Não andeis ansiosos. Alguma dúvida sobre isso? Não, é muito bom. Mas melhor ainda, de forma incontestável, é quando o texto fala conosco. Quando o texto conversa conosco. E aí é muito melhor, porque a gente consegue enxergar o que Deus quer para aquele momento. O texto, a palavra não vai mudar, já está aqui. Mas a verdade que Deus quer trazer para nossas vidas, para aquele momento, Ele nos mostra. A gente vai ver isso aqui hoje. A ansiedade do que poderia acontecer. Talvez, os irmãos colocaram isso no coração. Pensaram assim, de forma antecipada. Antecipadamente. Está tudo aqui, ó. O que poderia ou não acontecer. O que é antecipar, gente? Trazer antes. E o que é se preocupar? Ocupar a mente de forma antecipada. Você está preocupando. Talvez nem aconteça isso que a gente tanto pensa. Pesquisas dizem que 70%, 80% daquilo que a gente se aflige, que vai, que possa, nem acontece.
Nem acontece. Lembra do texto que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, para que a gente não seja o quê? Consumido. Aí a gente vai pensando, tentar dormir, pensando em algo, e no outro dia de manhã, aquilo que você pensou não aconteceu, ou aquilo que você pensou que podia resolver de tal maneira, nem daquela maneira é. Tudo está aqui. Porque o ansioso, ele nunca vai se fortalecer em nada. Fraco ele fica. Aí Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse assim, eu amo essa frase, a ansiedade não tira a aflição do amanhã, mas somente a energia de hoje. Vale a pena ficar tão ansioso pelo dia de amanhã? O que podemos nós acrescentar? Palavra de Deus, o que é que pode o homem acrescentar um côvado, 45 centímetros da sua vida? Não vai conseguir. Se nós sabemos que nós não vamos conseguir, por que ocupar a mente de forma antecipada? Você acabou de me responder que confia em Deus. Se confiamos em Deus, por que nós entregamos a Ele e ficamos puxando? Querendo ensinar a Ele, faça assim, faça assado, não é hoje não, é amanhã, faça depois, faça dessa forma. Como assim? A palavra de Deus diz que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, aqueles que realmente habitam, que confiam nele, porque descansar em Deus é confiar nele de forma plena, sem dúvida. E você me respondeu aqui que disse que confiava. Pode botar o sem segurança aí, irmão, só está começando. Porque os sentimentos que nós estamos trazendo aqui hoje, nada mais é do que um sinal de alerta para a igreja. Vocês lembram? Para que esses sentimentos não roubem nossas prioridades. Só isso. Aí os irmãos de José ficaram com medo de uma possível retaliação do irmão pelo que tinha acontecido no passado e atingir no futuro. A gente está vendo aqui que Jacó já tinha morrido. Só de fartura foram 7 anos. Só de escassez mais 7. E José cuidando da família. Aí eu pergunto, tinha motivo para que os irmãos ainda tivessem essa dúvida no coração do que José ia fazer com eles? Não. Mas mesmo assim, o sentimento de ansiedade do que poderia acontecer com eles estava dentro, gerou medo. É isso que a ansiedade faz, nos enfraquece. Mandaram dizer, nosso pai disse isso aqui, tem que perdoar. Aí eu lembrei do próprio pai Jacó, quando estava brigado com Esaú. Passa 20 anos na casa de Labão, quando volta, a ansiedade e o medo de encontrar seu irmão, com medo de morrer. Aí ele fez o quê? Mandou os servos ir na frente, presentinhos para agradar, preparar o terreno, tudo por conta do medo. Ou não foi assim? Aí acontece o quê? Quando os dois ficam de frente, eles se abraçam. Esaú abraça o irmão. O achismo que ocupou a mente e o coração dele, o achismo, foi que tirou o sono de Jacó durante muito tempo. E tem muita gente aqui que não dorme, que não come, falta o ar, não é assim? Dá taquicardia. Ansiosa. Um pouco de medo, gente, anseio, dúvida, é normal acontecer. Como assim normal? Você vai fazer uma entrevista de emprego, você fica como? O chamado frio na barriga. Quem nunca sentiu aquilo aqui? Algo novo. Eu estava brincando com o Alisson domingo. E domingo o negócio pegou. Aí eu pensei alto. Disse, Jesus, vem cá. E fiz assim. Aí ele riu para mim, disse, é o gato que está aqui dentro. Eu chamo de gato. Aquele frio na barriga que fica aqui assim. Eu digo que o gato está arranhando. E domingo ele estava virado.
Aí eu soltei. Eita, é o gato, que gato. Aí disse ele, é ansiedade. Mas isso não é todo ruim, não, gente, porque faz com que a gente se prepare para algo. Vocês entendem? Esse frio na barriga não é ruim, pelo contrário. O professor meu, ele disse assim, porque é complicado estar aqui. Ele disse assim, olha, glorifique a Deus quando você sentir isso, porque não é o homem, é Ele. A partir do momento que você subir no púlpito e você não sentir mais isso, joelho no chão, porque não é mais Deus, é o homem. Mas esse sentimento não é de todo ruim. A ansiedade, ela costuma atuar como um sinal, um alerta, para um desafio que vai vir. Mas tem um detalhe, quando as coisas vão começar acontecendo, eu estou aqui, eu fiquei aqui, volta que escuta. Eita, Jesus, vem cá. Não é assim? Eita. Mas aí, quando as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, o emocional ele vai se equilibrando, as coisas vão ficando no lugar. É como uma pelada, quem já jogou, qualquer esporte, qualquer brincadeira. Nos 10 primeiros minutos você fica como? Mas depois que começa a suar, acabou. As coisas ficam no lugar. Aí acontecem os sintomas de quê? Como eu acabei de dizer, a gente fica agitado, perde sono, perde fome. Tem gente que come demais, que desconta na comida, a ansiedade. Tem gente que fecha, que não come nada, que não dorme. E aí, quando eu olho para esse texto e vejo quando José escuta o que os irmãos mandaram dizer a ele não questiona, ele chora. Ele chorou. Cadê a maldade que pensava que José estava? Aí eu fico imaginando eles relaxaram. Entendem? Todo aquele medo, toda a ansiedade, toda a construção no pensamento de algo que poderia acontecer, eles já estavam se matando. Eu acho que eles ficaram imaginando, José vai mandar prender, acorrentar, depois mandar matar. Eu fico imaginando a construção na mente, uma mente ansiosa. Quem nunca? Quem nunca? Faz parte, mas tem que ser controlado, gente. Então, a mensagem de hoje é um alerta, vigilância total, vida de oração. Falei aqui, eu tenho falado sempre, faltou sabedoria. Peça a Deus. Ele não vai reter, mas tem que pedir a Ele. O sinal de alerta tem que estar, ligado sempre. Porque não é a resposta do outro que tem que me preocupar, mas é o nosso estado emocional de como ele vai ficar. Esaú estava de boa lá, indo de contra o irmão. Quem estava morrendo era Jacó. Quando se encontraram, de boa, rolou um abraço, perdão. Então, antes de você construir algo no seu coração, na sua mente, vá para o Senhor, porque pode ser coisa da sua e da minha cabeça. Aquilo não está acontecendo, é você que está pensando, você que está criando. E aí a gente cria inimigo. Orando. Para ele, Paulo. Sabedoria, peça a Deus, porque muitas informações, gente, têm levado pessoas ao desespero. Aí lembrei do rei Ezequias. Lembra da passagem de 2 Reis 20, que ele diz assim, Isaías vai lá e diz, olha, põe tua casa em ordem, tu vai morrer. Imagina receber uma informação dessa assim. Hein? Tu vai morrer. Ele estava doente já, mas qual foi a resposta do rei? Ele procurou o irmão, o pai, ele foi no telefone, passar algum WhatsApp. Ele fez o quê? Ele foi orar. Ele foi buscar aquele que podia ajudá-lo, só ele. E qual foi as palavras? Quais foram as palavras de Ezequias? Senhor, lembra-te de mim. Eu andei diante de ti com fidelidade,
com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou, ele rasgou a alma, amargamente. Qual foi a resposta de Deus? Isaías, volta lá. Mais 15 anos a ele. Mas tem muita gente, em vez de buscar o Senhor, está construindo coisas na mente e no coração, buscando pessoas que não são sábias para resolver aquilo, mas estão loucas para ouvir algo que conforte o coração. Pode até confortar naquele momento, mas não vai resolver. Porque o Senhor é quem sabe. Por isso que eu disse, faltou sabedoria, peça a Deus. Porque se isso continuar de forma excessiva, sabe o que vai acontecer? Inquietação, cansaço, irritabilidade. É isso que a ansiedade faz. Falta de ar. Essa palavra ansiedade no grego se remete, sabe ao quê? Estrangulamento. Não é assim que a gente fica? A pessoa está deitada, do nada. Aí eu pergunto, pensou o quê? Se encheu de quê para faltar o ar? Construiu o quê na mente que foi para o coração? Que abalou o emocional? Vocês entendem que a ansiedade nos rouba? Rouba aquilo que a gente tem que fazer? Vocês estão entendendo, gente? Essa situação acaba influenciando as pessoas a não viver uma vida normal, a tirar as pessoas do propósito, por conta do desconforto emocional, porque é isso que a ansiedade faz. A ansiedade rouba a confiança, mata a fé, porque a gente tira da mão de Deus e começa a querer controlar tudo, e a gente não vai dar conta. Por isso que a ansiedade, junto com depressão, é o quê? É a doença do século. Multidão de pessoas tem isso. Mas a gente tem um Deus que cura. A gente tem um Deus que nos conhece. Por isso que eu fui impelido a perguntar a você: Deus já deixou a desejar a sua vida? E por que sofrer tanto? Porque a gente está tirando da mão dele para querer resolver. E aí se instala a ansiedade. E aquilo que a gente tem que fazer, a gente não faz. Como é que eu vou tentar ter uma vida saudável se eu vivo pesado? Eu trago o futuro, é excesso de futuro para hoje. Aí eu fico agitado, inquieto, atormentado, angustiado. É assim que eu fico. E que bênção. Não é uma bênção? Você prefere viver assim? Parece jargão de crente. É a fé, é a fé. Vamos pregar sobre fé. Não, meu irmão. A palavra está sendo pregada. A gente tem que parar só de ouvir e começar a viver a palavra. Começar a aumentar, porque crente vive de fé. Se crente vive de fé e a fé é nosso alimento, junto com a palavra, e aí? Vamos ficar o quê? Raquítico, desnutrido, fraco, quando vier os maus pensamentos? Está certo? Jesus nos chama para ter uma vida o quê? Abundante, independente da correria, independente dos estresses. Mas quando a gente fala isso, parece que é coisa do outro mundo. A gente está falando uma coisa que, meu Deus, não. A palavra de Deus diz que o homem é o que pensa. Provérbios capítulo 4. Aí eu pergunto, nós estamos nos enchendo de quê? De quê? Porque se eu só me encho de desgraça, eu vou falar o quê? Vai sair o quê da minha boca? Se eu ligo só a TV, só tem TV, na TV só tem porcaria. Só tem desgraça. Aí eu vou falar o quê? Eu vou pensar o quê? Filho não pode nem sair na rua. Cuidado. Vai com quem? Volta com quem? Olha, não vai por aquele caminho não. Porque com medo, porque é isso que a gente vê sempre. Mas os que confiam no Senhor, mas permanecem para sempre. Jesus amado, não estou... É a roda, é? Tem que desenhar agora. Não. Bota o cinto, irmão.
bota o cinto. Se a gente coloca para dentro só a palavra, só o que o Espírito Santo está querendo falar conosco, vai sair o quê? Vida. Só vida. Pensamentos bons. Aí Paulo diz na sua carta aos Filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há, algum louvor, nisso pensai. Aí está dizendo assim, uma conversa, isso aqui que eu falei agora, presta? Então pense nisso. É isso que ele está dizendo aqui. É isso aqui que a gente tem que se encher. Para que a nossa fé aumente. Porque a ansiedade está matando confiança, gente. Muita gente pensa que incredulidade é só aquele que não crê. Não é só isso não. É muito mais profundo. Incredulidade é aquele que deixa de louvar a Deus. Aquele que deixa de ser bênção. Quem deixa de ser sal e luz. Quem para de acreditar que o Senhor, Ele transforma maldição em bênção. Que o Senhor pode sim transformar tristeza em alegria, mas eu sou incrédulo, eu não acredito nisso mais. Porque está se enchendo de quê? Do que não presta, do que não traz vida. Cuidado, igreja. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Para que a gente não seja roubado. Aí você pode perguntar, tá, e como é que eu faço, então, para que a ansiedade não roube? Ou melhor, como é que ela pode? Vou trocar aqui, vou deixar o outro para frente. Como é que pode a ansiedade roubar a minha prioridade? Como? Quando a gente fica preso nos pensamentos, a gente sabe que algo não vai acontecer. E a gente pensa que vai acontecer, fica morrendo ali, parado. Eu fico olhando para o telefone, achando que a pessoa vai ligar para mim, ou mandar uma mensagem. Não vai. Mas você prefere acreditar no seu ser que vai. E você para. Gente, ficar parado não é ficar feito estátua, não. Porque se você ficar aqui na igreja parado, eu vou chamar alguém para levar você. Eu acho que afetou. Mas ficar parado é não fazer aquilo que a gente tem que fazer. As nossas prioridades. A gente se anula, deixa de lado. É isso que acontece. Quer ver outra coisa? Compromisso agendado. Culto é de 7h30. Quando dá 14h, o cabo está pronto. Pronto para o culto. Já. Isso é ansiedade, irmão. É para não chegar atrasado, conversa. Isso é ansiedade. Aí veja, você está pronto de 14h, o culto é de 7h30. Entre 2 a 7h30, aquilo que tu tem que fazer, tu não faz. Por isso que rouba. Mais uma vez eu repito, não estou falando de igreja. Estou falando da sua vida, das suas prioridades, da sua mente, do seu coração, do seu espírito. Isso é em qualquer lugar que você estiver. Eu estou em casa pronto, em vez de orar, eu não oro, mas eu vou para o culto. Em vez de fazer algo que você precisa fazer dentro da sua casa, você não faz, mas eu vou para o culto. Você está se enganando. Tudo por conta da ansiedade. Noite mal dormida. Preocupado com outro dia, no que vai acontecer no outro dia. Aí eu não durmo. No outro dia o cara está como? Aí vamos lá. Tu não dormiu, no outro dia está destruído. Aí tu foi lá para o compromisso. Quando chegou lá, faltou energia. Tem que remarcar. Frustração. Porque depende de outras coisas. Vale a pena estar tão ansioso? Vale a pena? Vale a pena viver o amanhã hoje? Vale a pena ficar olhando para a conta da CELP? Porque, olha, se olhar para a conta pagar, quem fica está aqui, pai. Tem uma pastinha vermelha lá em casa que nem fecha mais. Quem fica olhando para ela sou eu, mas não resolve.
Olhar para a chaleira não vai esquentar a água. Vai? Não. Isso é atitude que é ansioso, que demora. Eu acho que esse fogo está com problema. Está lá a chama queimando. Meu irmão, ela vai ferver no tempo dela. O fruto vai dar no tempo dele. O que eu tenho que fazer é estar enraizado. Eita, Jesus, vem cá, me ajuda. Achismo, gente. Pensamento acelerado. Quem não tem? SPA. Síndrome do pensamento acelerado. Eu me lembrei da piada de Seu Lunga. Sabe quem é Seu Lunga? Aquele que é bem ignorante. Já ouviu falar? Já, Júnior? Piada? Já, né? Aí Seu Lunga estava na estrada, o pneu furou. Ele foi olhar o estepe furado. Foi olhar o macaco quebrado. Aí ele, e agora? Uma borracharia. Quando chegou na borracharia, o cara estava fechando, porque estava sem macaco. Disse, olha, e agora? Olha, senhor, o senhor só tem uma alternativa. Está vendo aquela casa lá, com aquela luzinha acesa, lá naquele monte lá, aquele cabo tem um macaco, que é bom, viu? Agora, olha, o senhor vai lá, eu tenho que ir, né? Cuidado, porque o cabo é ignorante. E Seu Lunga é o quê? Ignorante. Vou lá. Aí ele saiu andando da borracharia até a casa do caba. Se esse camarada vir tratar mal, se ele fizer isso, se ele me disser isso, eu digo isso a ele, e assim, e assado, e ele pensando. E o caba na casa dele. Ele pensando, chegou na casa do camarada. Hein, Gilson? Tocou lá um carabreu. Ele olhou e disse, pegue seu macaco, enrole e guarde. O cabo não disse nada. Ansiedade, está rindo, né? Quem nunca? Ficou construindo algo na mente e quando chegou lá na hora não era nada daquilo. Outro dia um camarada recebeu uma notícia e não ficou nele, ficou pelo avesso. Estou olhando para ele. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não sei o quê. Irmão, não tem nada melhor do que um travesseirozinho. Vai orar, entrega a Deus, descansa. Amanhã é outro dia. Relaxa o coração. Come aí teu pastel. Aí falei com ele agora. E aí, mano? Olha o sorriso. Tudo certo. Adiantou, irmão? Não adianta. Não adianta dizer que o Senhor tem o controle da minha vida, se eu penso e faço o que eu quero. Em nome de Jesus. Até a alegria, gente. Até a alegria excessiva nos rouba. Ah, não, hoje é dia do culto. Pastor Pierre, tu pode pegar no meu lugar? Porque, rapaz, eu estou com a notícia, recebi uma notícia que eu vou jantar com minha família. Tem algo errado? E a prioridade? Fica onde? Tem. Porque eu assumi o compromisso com o Senhor de estar aqui. Não foi caso de doença? Quebrei a perna? Não fiquei sem voz? Mas tem muita gente trocando, invertendo os valores, por conta das prioridades, é só o que eu quero. Se ficar bom para mim, eu faço. Se não for, deixo para depois. Mas hoje, meu irmão e minha irmã, eu vim alertar você também. Mas eu vim dizer a você que a palavra de Deus tem resposta. Palavra de Deus tem uma resposta para você. Amém? A palavra de Deus diz assim, ó, Jesus ordenou a seus discípulos, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele pediu, foi? Já pensou Jesus pedindo, filhos, vocês podem não andar ansiosos? Mandamento. O Senhor lhe deu uma ordem. E o seu servo, o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos de coisa alguma, por nada, ordenança. E quando eu ando ansioso, eu peco. Então andar sobre é pecado? É.
Porque Jesus disse, não andeis ansiosos. Então, se ele falou para eu não andar ansioso, se eu ando, eu estou pecando. Está sendo radical. O evangelho é. Então, não adianta ajeitar para poder me confortar. Estar ansioso é pecado? É. Não é pedido. Ponto. Nem toda preocupação é ruim. Porque eu posso me preocupar com zelo, por amor, por cuidado. Mas só por isso. Que a preocupação não pode me paralisar. E a ansiedade tem matado, sabe o quê? Fruto de relação. Porque o fruto do Espírito só nasce em nós por uma relação com quem? Com Jesus. Nasce o fruto. E aí a gente consegue controlar as nossas emoções. Mas eu não estou falando só de domínio próprio, não. Estou falando do fruto do Espírito, que já está em mim, já está em você. Não está metade, não. Não são vários, é um só. Então, eu não só tenho só o domínio, eu não tenho só o amor, eu tenho o fruto do Espírito. Agora, o fruto tem que ser trabalhado em nosso ser, em todas as áreas. Mas aí a ansiedade, entre outros sentimentos, tem matado o fruto. Por conta de desconfiança. Será? Eu acho. É uma desconfiança tremenda. Eu vou repetir, ansiedade está matando a confiança em Deus. Mata mesmo. Se for, e se não for, ao se, é muito se. Talvez, olha o talvez. Talvez José tenha ódio de nós, talvez. Talvez indica uma possibilidade, mas nunca uma certeza, gente. Nunca vai indicar uma certeza. Em nome de Jesus. Desconfiança tem matado em nós o fruto da relação, minha com o Senhor, nossa com o Senhor. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas a ansiedade tem matado, tem feito o quê com o amor? Tem colocado o amor em xeque, em dúvida, em interrogação, se é verdadeiro ou não. Fazer as coisas com alegria está cada vez mais difícil. A paz está dando lugar à briga, à guerra. A longanimidade, que é a benignidade, a paciência, não se tem mais com ninguém. É o pavio passou de curto. É a ignorância que impera, mas o povo é crente, mas é ignorante, porque o fruto não está agindo. A generosidade, que é a benignidade, está dando lugar ao quê? A desconfiança. Eu não vou ajudar não, você está fazendo o quê com o dinheiro? Porque tudo não é dinheiro? Desconfiança, que vem da ansiedade. Bondade, só Deus é bom, mas ninguém presta, só Deus. Fidelidade, só por chegado. Pedro, Tiago e João. Nós três aqui. O resto não presta. Mansidão, humildade morreu. Está dando lugar, sabe o quê? Ao orgulho. A gente falou domingo aqui. Domínio próprio, acabou. Porque o que reina é o desequilíbrio. E por conta do desequilíbrio, o que impera é a agressividade. Por conta da ansiedade. Aquilo não acontece. Eu me frustro e sou agressivo. Com gestos e com palavras. É isso que está acontecendo com o fruto. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Porque Jesus, irmão, ele não dá viagem perdida. A palavra de Deus diz o quê? Que a palavra ela vem e dá viagem perdida? Sem cumprir o seu propósito? Não. Ela vem, ela passa, ela gera vida. E hoje o Espírito Santo vem nos lembrar que quem busca conhecer Jesus gera dentro de si uma verdade única. Mas isso vem de uma relação estreita. Então, fruto do Espírito que Paulo relata em Gálatas, é verdade, sim. Isso aqui está dentro de nós, sim. Tem amor, sim. Tem paz, sim. Tem bondade, sim. Está dentro de mim e de vocês. Precisa ser trabalhado em nós.
A gente tem que matar essa ansiedade. Passou disso, é coisa do homem, gente. Mas teve um homem de Deus que nos ensinou e que nos escreveu isso aqui. E ele soube passar por abundância e escassez. Porque os olhos dele estavam no Senhor e não no homem. Aí ele diz assim, olha, eu sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como por passar necessidade. E ele fecha, tudo posso naquele que me fortalece. Está matando aqui a ansiedade, botando não era no lugar dela. E fala mais, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Perdão. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração, súplica e ações de graças. E ele continua, alegrem-se, 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 a alegria que vem do Espírito. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Isso tudo vem de uma relação com Deus, estreita, fiel, verdadeira. E o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Está na hora de começar a viver aquilo que você já sabe. Não há mais novidade, não. Você já recebeu isso. Vai começar a viver isso quando? Em agir, em botar em ação. Oração. Você sente o desejo de orar, mas não ora. Tem que ser oração, começar a fazer. Como é que eu vou criar uma relação com Deus se eu nem oro? Eu nem converso, eu nem rasgo meu coração, eu nem abro a minha boca, eu nem me posiciono como? Vou morrer ansioso, estressado, deprimido, triste. E vou invejar a vida do outro. E eu vou começar a rejeitar o outro. E eu vou ser um eterno insatisfeito. Crônico. Isso não é vida de crente. Vida de crente é vida abundante no Senhor. Quando é que a igreja vai aprender isso em nome de Jesus? Aí todo mundo quer ser transformado. Aí vem a vontade de transformar. Mas eu tenho que agir para poder ser o quê? Transformação. Tem que ter uma ação viva e prática. Eu tenho que superar as dificuldades. Chegou a ideia de superar, para poder a minha vida ser um exemplo de quê? Superação. Aí Jesus diz, olha, já estou caminhando para o final, paciência. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais que as roupas. O Senhor está preocupado com você, não é aquilo que você tem, a sua ansiedade de buscar, de comprar, de ter, trabalhar, e tem que ter, e está esquecendo o ser. O Senhor está preocupado com a nossa vida, o nosso espírito, com a nossa alma. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem? Ninguém. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios que procuram todas essas coisas. Os gentios fazem isso porque são incrédulos, porque não tem o Senhor. Aí eles agem assim, nós não, o povo de Deus não. E ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente tem que parar de citar essa palavra da boca para fora e começar a vivê-la de forma intencional, porque tem uma chave aqui em Mateus 6,33, sabe qual é? Vou dizer a você, Mateus 6,33 tem uma chave.
E essa chave chama-se permissão. Quer ter a permissão, tem que buscar primeiro o Senhor. Porque se for por nossa vontade, o nosso modo, o nosso plano, não vai dar certo. Seremos eternos insatisfeitos. Você crê, irmão, nessa palavra? Você crê nessa palavra? Então glorifique a Deus. Seja grato ao Senhor. Glorifique aquele que nos conhece, que nos sustenta. É milagre em cima de milagre. Mas mesmo assim a gente não crê. Você sabe o valor daquilo que você tem? Você sabe o valor daquilo que você tem? Você pode estar pensando assim: ah, meu carro deve valer isso, minha casa, né? Vez na sua mente. Ou então assim: eu não tenho nada. Eu, coitado, não tenho, não moro de aluguel. Não tenho nada. Você sabe o valor dos seus olhos? Você sabe o valor dos seus ouvidos? Tem muita gente que quer ter os olhos que nós temos e não tem, quer enxergar e não enxerga. Você sabe o valor da sua mente, dos seus braços, das suas pernas? Porque tem gente que quer caminhar e não pode. Tem gente que quer se levantar e não quer estar aqui e não pode. Você sabe o valor que você tem, daquilo que você tem? E por que tanta ansiedade? A gente tem que viver um dia de cada vez. Quantas camisas você veste de uma vez só? Quantos sapatos você calça de uma vez só? Por que te mata tanto para ter tanta coisa? Sejamos gratos a Deus, porque a ansiedade, já foi dito aqui, junto com a depressão, doença, é muito bom falar isso. A gente crê naquilo que o médico diz, a gente crê naquilo que a estatística diz, mas a gente não crê nisso. Está faltando o que para começar a crer na palavra de Deus? Quando ele diz: não sejam ansiosos, ele está dizendo: confia em mim. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está falando. Os irmãos de José tiveram medo, mas no final eles se abraçaram. No final, a gente vai se abraçar também. No final a gente vai pedir perdão a Deus. Senhor, perdão por tanta ignorância. Perdão, Senhor, por tanta ansiedade. Perdão. Nosso foco precisa ser no Senhor, para não afundarmos no mar do desequilíbrio. Isso é perigoso. Por isso que a ansiedade rouba as nossas prioridades. A gente está deixando de lado aquilo que tem que fazer. Busque primeiro o reino e a sua justiça. Como é que eu faço isso? Aumente a sua fé. Aumente o nível de fé. Busque o Senhor. Vida de oração. A palavra de Deus diz que tinha um coxo, lá em Atos 3, que todo dia pegavam ele, que era de nascença, botavam na porta do templo. Aí num dia passando quem? Ia passando quem? João e Pedro. Pediram esmola. Foi o que ele deu? Dinheiro foi? Ele deu o que ele tinha. O que? Olha, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e ande. A palavra de Deus diz que ele se levantou de um salto. Sabe para onde ele foi? Para o shopping. Jogar bola. Ele não andava? Aí ele foi curtir a vida, não foi? Não é assim que ele diz, o texto? Ele entrou no templo para adorar o Senhor. Eu estou falando de prioridades. Ele entrou na casa de Deus. Ele entrou na presença do Senhor. Ele valorizou aquilo que ele recebeu. Mas tem muita gente colocando de lado. Aí eu aprendo que a ansiedade quer parar, mas a fé nos faz caminhar, gente. Vamos ser gratos o tempo todo. Prioridade da terra paralisa o homem, mas a do céu põe a gente de pé.
Vocês entendem isso? Aquilo que o homem tem para a gente vai parar. Uma palavra pode nos parar. Mas aquilo que vem do céu nos coloca de pé. E quando o Senhor coloca de pé, a gente quando cai, cai de joelho. Vamos matar essa ansiedade. Como? Aumente o nível de fé. Como? Abra a sua boca. Ore, adore, rasgue o seu coração, mas seja grato. Porque é isso que Paulo está aqui ensinando. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Ele está dizendo, fale. Abra sua boca, rasgue sua alma. É adorando e orando, mas é com ações de graças. Já se veja, atraia isso do céu, traga a existência. Mas isso aqui só acontece quando as prioridades estão alinhadas com o Senhor. Portanto, eu digo a você, tire a inquietação da sua vida e coloque de lado e olhe para o Senhor. Você pode estar pensando assim, é muito fácil falar. Você não vive o que eu vivo. Quem disse a você que eu nunca fui ansioso? Quem disse a você que eu nunca fiz besteira por conta de ansiedade? Quem foi que disse a você que por ouvir pessoas comprar ideia dos outros, a gente bota a mão pelos pés? Mas eu aprendi a descansar no Senhor. E é uma luta diária isso. Porque toda hora o pecado bate na porta. Toda hora vem um tapete, uma casca de banana para a gente escorregar. O que é que tem que fazer? O que Ezequiel fez? Orar, rasgar o coração. Senhor, não estou entendendo. Me explica. O que é que eu faço? Me sento ou me levanto? Mas eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Porque a minha sabedoria é nula diante da sua. A oração é assim. Não tem que ter medo de conversar com Deus, não, gente. Dependência. Rasgar a alma. Provérbios 13:12 diz: esperança adiada faz adoecer o coração. Esperança adiada, ansiedade. Esperando, e o tempo passa, e o coração do homem ansioso, o coração adoece. Mas, Ademir, o desejo cumprido é árvore de vida. Só no Senhor isso aqui é possível. Aí me lembrei de Ana, a mãe de Samuel. Queria ter um filho, esperança adiada. Ano após ano, em angústia, ansiedade, esperava e nada. Até que o Senhor a abençoou. Desejo cumprido, Samuel veio. Árvore de vida, Samuel abriu a porta para outros filhos. Mas ela estava orando ao Senhor. A vida de oração, gente. Vida de oração. Dá sim os céus para te entregar aquilo que você quer. Mas cumpra prioridades primeiro. Princípios. Não se negocia com Deus. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que o Senhor quer. Tem muita coisa que eu quero fazer, mas eu não posso. Você pode não acreditar em nada que eu disse aqui. Você pode nem aceitar nada que eu disse aqui, não tem problema nenhum comigo. Mas uma coisa você não pode deixar de crer, que é na palavra de Deus. Isso aí não. Em mim você pode ir embora e dizer, não devia ter ido, não volto mais lá. Não tem problema nenhum. Você veio, então não foi por causa de Jesus, foi por causa de mim. Mas nunca duvide da palavra do Senhor. Vou fazer algo com você aqui agora. Fique em pé. Não vamos fazer ceia não, tá? Eu ia pedir para colocar, mas infelizmente. Mas eu vou ler. Eu quero que você repita comigo 3 vezes. Amém? Não esqueça essa palavra. 1 de Pedro 5:7. Levem para casa isso. 1 de Pedro 5:7.
Repita comigo. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. De novo, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. A última. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Agora você vai declarar uma palavra sobre a sua vida. É a sua vida. Repita comigo. Lanço sobre o Senhor todas as minhas ansiedades, porque o Senhor cuida de mim. Você crê nessa palavra? Glorifique a Deus em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para uma ansiedade, Deus, controlada aos níveis humanos, Deus. Aos níveis humanos. Eu já repreendo todo o transtorno de ansiedade neste lugar. Eu declaro, Pai, saúde emocional, saúde mental sobre a Tua igreja, Deus. Pai, eu declaro, Pai, fome e sede da Tua palavra. Eu declaro, Senhor, através da Tua palavra, que as prioridades neste lugar sejam exercidas, Senhor. Que os compromissos sejam cumpridos, Deus. Que os Teus princípios dilatem nosso coração e latejam para aquilo que o Senhor quer que a igreja se cumpra e se posicione. Eu oro, Senhor, por fome e sede da Tua palavra, Senhor. Eu oro, Senhor, por fome e sede da Tua palavra em nós. Nos incomoda, Espírito Santo. Nos mostra como nos posicionar, como fazer, como agir. Mas, Pai, nós queremos Te entregar no Teu altar, em um ato de fé, as nossas emoções, o nosso coração. Para que, Deus, o fruto do Espírito de uma relação nossa contigo, Deus, seja vivo e prático em nós. E assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus.